E indo-se Davi dali escapou-se à cova de Adulão, o qual quando ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, vieram ali a ele, e juntaram-se com ele todos os afligidos, e todo aquele que estava endividado, e todos os que se achavam em amargura de espírito, e foi feito capitão deles, e teve consigo como 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispá de Moabe, e disse ao rei de Moabe: Eu te rogo que meu pai e minha mãe estejam convosco, até que saiba o que Deus fará de mim. Trouxe-os, pois, à presença do rei de Moabe, e habitaram com ele todo aquele tempo que Davi esteve na fortaleza. E Gade profeta disse a Davi: Não fiques nesta fortaleza, parte-te, e vai-te à terra de Judá. E Davi se partiu, e veio ao bosque de Herete, e ouviu Saul como havia aparecido Davi, e os que estavam com ele. Estava então Saul em Gibeá debaixo de uma árvore em Ramá, e tinha sua lança em sua mão, e todos os seus criados estavam em derredor dele. E disse Saul a seus criados que estavam em derredor dele: Ouvi agora, filhos de Benjamim, o filho de Jessé também dará a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos comandantes de mim e comandantes de Sem, que todos vós conspirastes contra mim. E não há quem me revele ao ouvido como meu filho fez aliança com o filho de Jessé, nem alguém de vós que se condoa de mim, e me revele como meu filho levantou meu servo contra mim, para que me prepare ciladas, como ele hoje faz. Então Doeg Edomita, que era superior entre os servos de Saul, respondeu e disse: Eu vi ao filho de Jessé que veio a Nob, a Aimeleque filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e deu-lhe provisão, e também lhe deu a espada de Golias o filisteu. E o rei enviou pelo sacerdote Aimeleque filho de Aitube, e por toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nob, e todos vieram ao rei. E Saul lhe disse: Ouve agora, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor meu. E disse-lhe Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, quando tu lhe deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse cilada? Como faz hoje? Então Aimeleque respondeu ao rei, e disse: E quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi, genro também do rei, e que vai por teu mandado, e é ilustre em tua casa? Comecei eu desde hoje a consultar por ele a Deus? Longe seja de mim, não impute o rei coisa alguma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, porque teu servo nenhuma coisa sabe deste negócio, grande nem pequena. E o rei disse: Sem dúvida morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. Então disse o rei à gente de sua guarda que estava ao redor dele: Voltai-vos e matai aos sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles é com Davi, pois sabendo eles que fugia, não o revelaram a mim. Mas os servos do rei não quiseram estender suas mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volta tu, e arremete contra os sacerdotes. E revolvendo-se Doeg Edomita, arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. E a Nob, cidade dos sacerdotes, pôs a espada, tanto a homens como a mulheres, meninos e mamantes, bois e asnos e ovelhas, tudo à espada. Mas um dos filhos de Aimeleque filho de Aitube, que se chamava Abiatar, escapou, e fugiu-se a Davi. E Abiatar noticiou a Davi como Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E disse Davi a Abiatar: Eu sabia que estando ali aquele dia Doeg o Edomita, ele o havia de fazer saber a Saul. Eu dei ocasião contra todas as pessoas da casa de teu pai. Fica-te comigo, não temas. Quem buscar minha vida, buscará também a tua, bem que comigo tu estarás seguro. E deram aviso a Davi, dizendo: Eis que os filisteus combatem a Keila, e roubam as eiras. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Irei aferir a estes filisteus? E o Senhor respondeu a Davi: Vai, fere aos filisteus, e livra a Keila. Mas os que estavam com Davi lhe disseram: Eis que nós aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se a gente for a Keila contra o exército dos filisteus. Então Davi voltou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, e disse: Levanta-te, desce a Keila, que eu entregarei em tuas mãos aos filisteus. Partiu-se, pois Davi com seus homens a Keila, e lutou contra os filisteus, e tomou seus gados, e feriu-os com grande estrago, e livrou Davi aos de Keila. E aconteceu que, fugindo Abiatar filho de Aimeleque a Davi a Keila, veio também com ele o éfode. E foi dito a Saul que Davi havia vindo a Keila. Então disse Saul: Deus o trouxe a minhas mãos, porque ele está escondido, havendo-se posto em cidade com portas e fechaduras. E convocou Saul todo aquele povo à batalha, para descer a Keila, e por cerco a Davi e aos seus. Mas entendendo Davi que Saul planejava o mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traze o éfode. E disse Davi: O Senhor Deus de Israel, teu servo tem entendido que Saul trata de vir contra Keila, a destruir a cidade por minha causa. Os vizinhos de Keila me entregarão em suas mãos? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido. O Senhor Deus de Israel, rogo-te que o declares a teu servo. E o Senhor disse: Sim, descerá. Disse logo Davi: Os vizinhos de Keila entregarão a mim e a meus homens em mãos de Saul? E o Senhor respondeu: Eles te entregarão. Davi então se levantou com seus homens, que eram como 600, e saíram de Keila, e foram-se de uma parte à outra. E veio a nova a Saul de como Davi se havia escapado de Keila, e deixou de sair. E Davi se estava no deserto em penhas, e habitava em um monte no deserto de Zif.
Zife, e Saul o buscava todos os dias, mas Deus não o entregou em suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul havia saído em busca de sua alma, estava-se ele no bosque no deserto de Zife. Então se levantou Jonatas filho de Saul, e veio a Davi no bosque, e confortou sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, porque a mão de meu pai Saul não te achará, e tu reinarás sobre Israel, e eu serei segundo depois de ti. E ainda Saul meu pai assim o sabe. E entre ambos fizeram aliança diante do Senhor, e Davi se ficou no bosque, e Jonatas se voltou à sua casa. E subiram os de Zife a dizer a Saul em Gibeá: Não está Davi escondido em nossa terra nas penhas do bosque, no morro de Aquilá que está à direita do deserto? Portanto, rei, desce agora logo, segundo todo aquele desejo de tua alma, e nós o entregaremos na mão do rei. E Saul disse: Benditos sejais vós do Senhor, que haveis tido compaixão de mim. Ide, pois, agora, preparai ainda, considerai e vede seu lugar por onde ele passa, e quem o tenha visto ali, porque se me disse que ele é em grande maneira astuto. Considerai, pois, e vede todos os esconderijos de onde se oculta, e voltai a mim com a certeza, e eu irei convosco, que se ele estiver na terra, eu lhe buscarei entre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram, e se foram a Zife diante de Saul. Mas Davi e sua gente estavam no deserto de Maom, na planície que está à direita do deserto. E partiu-se Saul com sua gente a buscá-lo, mas foi dado aviso a Davi, e desceu a penha, e ficou no deserto de Maom, o qual quando Saul ouviu, seguiu a Davi ao deserto de Maom. E Saul ia pelo um lado do monte, e Davi com os seus pelo outro lado do monte, e apressava-se Davi para ir adiante de Saul, mas Saul e os seus haviam cercado a Davi e a sua gente para tomá-los. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Vem logo, porque os filisteus fizeram uma invasão no país. Voltou-se, portanto, Saul de perseguir a Davi, e partiu contra os filisteus. Por esta causa puseram aquele lugar por nome Selá Amalecote. Então Davi subiu dali, e habitou nos lugares fortes em Engedi. Em verdade vos digo, que aquele que no curral das ovelhas não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e as suas ovelhas chama nome por nome, e as leva fora. E quando tira fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas ao estranho em maneira nenhuma seguirão, ao invés disso dele fugirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta parábola Jesus lhes disse, porém eles não entenderam que era o que lhes falava. Voltou pois Jesus a lhes dizer: em verdade vos digo, que sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pasto. O ladrão não vem para outra coisa, a não ser roubar, e matar, e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o empregado, e que não é o pastor, as cujas ovelhas não são próprias, vê o lobo vir, e deixa as ovelhas, e foge. O lobo as arranca, e dispersa as ovelhas, e o empregado foge, porque é empregado, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e as minhas conheço, e das minhas sou conhecido. Como o Pai me conhece, assim também eu conheço ao Pai, e ponho minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, a estas também me convém trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho, e um pastor. Por isso me amo o Pai, porque ponho minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a ponho. Poder tenho para pôr, e poder tenho para tomá-la de volta. Este mandamento recebi de meu Pai. Voltou pois a haver divisão entre os judeus, por causa destas palavras. E muitos deles diziam: ele tem demônio, e está fora de si, para que o ouvis. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Por acaso pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por tua bondade, por tua fidelidade. Porque as nações dirão: onde está o Deus deles? Porém nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem falam com suas gargantas. Tornem-se como eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Ó Israel, confia no Senhor, ele é sua ajuda e seu escudo. Ó casa de Arão, confiai no Senhor, ele é sua ajuda e seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é sua ajuda e seu escudo. O Senhor tem se lembrado de nós, ele há de abençoar, ele abençoará a casa de Israel, ele abençoará a casa de Arão, ele abençoará aos que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará, vós e vossos filhos. Benditos sois vós que pertenceis ao Senhor, que fez os céus e a terra. Quanto aos céus, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Porém nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! O homem que fica irritado facilmente gera brigas, mas aquele que demora para se irar apaziguará o confronto. O caminho do preguiçoso é como uma cerca de espinhos, mas a vereda dos corretos é bem aplanada.